Dando continuidade ao estudo dos fungos, vamos falar agora do filo Chytridiomycetus, ou também chamado filo Clitridiomycota. Esses indivíduos, esse tipo de fungo, eles vivem em ambientes diversos, vivem em ambientes terrestres ou água doce, poucas espécies de águas marinhas, né? Poucas espécies marinhas. A maioria dos indivíduos desse grupo é saprófaga, ou seja, alimenta-se de restos de matéria orgânica morta, né? Existem espécies parasitas de plantas, parasitas de algas, de protozoários e de animais. Vamos ver agora a reprodução dos indivíduos deste filo. Os Chytridiomycetus fazem parte do grupo que não produzem corpo de frutificação. Então aqui nós temos um fungo, né, cuja extremidade dele tem a estrutura reprodutora chamada de gametângio, que é onde vai produzir os gametas, ou seja, os esporos. E esses gametas são haploides. Então, essa estrutura gametângia produz os esporos e libera esses esporos haploides. Observemos que esses esporos têm esta estrutura aqui, ó, semelhante a uma cauda, que é o flagelo, estrutura responsável pela locomoção desses esporos. Então, a fertilização é quando dois esporos, um feminino e um masculino, se encontram. Aí a fusão do núcleo dos dois vai dar origem agora a um zigoto, né? A partir de então, esse zigoto vai se desenvolver e formar um indivíduo. Esse novo indivíduo formado é um indivíduo diploide. Ele é chamado de esporófito. Esse indivíduo aqui, ó, esporófito, esse novo fungo aqui. Esse esporófito se desenvolve, né, e vai produzir aqui tanto gametas diploides quanto haploides. E esses gametas, tanto diploides quanto haploides, ao encontrar condições favoráveis, vão se desenvolver em um novo indivíduo. Então, no ciclo de reprodução desses indivíduos, desse grupo, ocorre uma alternância de gerações, né? Uma geração de indivíduos gametângios e uma geração de indivíduos esporângios. Agora, falando dos fungos de um modo em geral, vamos falar do modo de vida dos fungos. Os fungos são decompositores, ou também um outro nome usado para decompositor são os saprófagos, né? Alimentam-se da matéria orgânica morta. Juntamente com as bactérias, os fungos são os recicladores da matéria na natureza. Então, eles são importantíssimos para a decomposição da matéria na natureza, ou seja, de todas as plantas, todos os animais, todos os seres vivos que morreram, eles são decompostos aí pelas bactérias e pelos fungos. Então, eles estão aí na cadeia alimentar como os decompositores da cadeia alimentar. Lembrando que a decomposição é importante para disponibilizar os componentes, né, que constituíam esses seres vivos para o meio ambiente, para dar continuidade aí na vida, onde as plantas vão retirar aí os nutrientes que esses indivíduos aí, agora sendo decompostos, né, disponibilizaram para o meio ambiente. Parte desses seres vivos decompostos vão fazer parte dos indivíduos, né, que decomporam eles, como por exemplo, parte dos corpos das bactérias, né,
das células das bactérias aí, já que elas são unicelulares, e parte dos fungos. E a outra parte vai ficar no solo, como matéria orgânica, que a gente chama de adubo. Ainda sobre o modo de vida dos fungos, nós vamos ver que muitos fungos, eles apresentam uma relação mutualística, associados aí a outros seres vivos, como por exemplo aqui, ó, o fungo aproveita da nutrição da planta, né? E o mesmo libera no solo nutrientes aproveitados pela planta. Então ocorre uma troca e uma associação mutualística. Aqui nessa figura nós temos aqui exemplo dessa associação mutualística. Nós temos aqui um fungo, né, um cogumelo. Aqui nós temos esse cogumelo aqui, ó, as hifas desse cogumelo associada à raiz da planta aqui, ó, onde o fungo fornece nutriente para a planta e a planta fornece nutriente para o fungo. Pois estando aqui nesse ambiente juntamente com a planta, o fungo vai disponibilizar matéria orgânica aqui, na qual a raiz da planta vai absorver essa matéria orgânica. Em contrapartida, o fungo recebe nutrientes da raiz da planta. Essa associação entre fungo e planta, ou seja, as hifas dos fungos e a raiz das plantas, nós chamamos de micorrizas. É o nome da associação entre fungos e plantas. Os líquens, então, são constituídos por algas e fungos. Algas e fungos. Podemos observar os líquens nas árvores, no tronco das árvores. Esses líquens, eles são importantes como bioindicadores. Locais onde tem muita poluição, tem pouco líquen, porque eles são frágeis, eles não sobrevivem a muita poluição. E nessa associação, tanto as algas quanto os fungos são beneficiados. As algas fornecem compostos orgânicos ao fungo e os fungos garantem um ambiente mais propício para a sobrevivência das algas, porque eles protegem elas, como por exemplo contra o ressecamento. Existem fungos parasitas, ou chamados de patogênicos, ou seja, causadores de doenças, né? Causadores de doenças em plantas, como por exemplo aqui nós temos a ferrugem, que é um fungo que provoca uma doença no café, no pé de café, ou seja, no cafeeiro. No homem, os fungos causam doenças que nós chamamos de micose, né? A maioria aqui micose nos dedos, na boca, né? E também histoplasmose, que é quando os fungos afetam o nosso pulmão. Os fungos afetam no nosso corpo várias partes. Aqui nós demos só alguns exemplos. A importância dos fungos, nós já falamos importância ecológica, que são os decompositores, né? Promovem então a reciclagem da matéria na natureza, juntamente com as bactérias, e também são utilizados na fabricação de alimentos, como por exemplo, queijos do tipo gorgonzola, camembert, o fungo champignon, utilizado aí na culinária, né? Alimentação também. O fungo Saccharomyces cerevisiae, né? Nós já falamos também que ele é o fungo utilizado como fermento. Os fungos também são utilizados na fabricação de bebidas alcoólicas, como por exemplo a cerveja.
Os fungos são utilizados também na produção de medicamentos, como por exemplo o antibiótico, a penicilina, né? A penicilina é um antibiótico que foi descoberto acidentalmente no ano de 1928 pelo escocês, médico e professor Alexander Fleming. Ele, ao estudar as bactérias, percebeu o crescimento de um outro micro-organismo, como o bolor, cuja a propriedade, esse outro micro-organismo, ele inviabilizava o desenvolvimento da bactéria que ele estava pesquisando ali. Existem também os fungos perigosos, ou chamados também de venenosos, que sua ingestão pode até matar. Aqui, ó, este fungo aqui chamado de amanita, né? 50 gramas desse cogumelo pode matar uma pessoa que pesa, por exemplo, aproximadamente 68 quilos. Esse fungo aqui, o Amanita muscarina, ele é um fungo, né, um cogumelo alucinógeno. Alucinógeno, o que acontece com esse alucinógeno? Ele causa alucinações, né? Altera os sentidos, a percepção, a concentração, o pensamento, a consciência da pessoa. Ou seja, é uma droga. Esse fungo aqui, ele também é um cogumelo alucinógeno, que se ingerido pode provocar danos ao sistema nervoso do indivíduo, da pessoa que ingere. Nesta fotografia aqui, nós vamos ver o pão, né, com bolor. Esse bolor nada mais é do que esse fungo aqui, ó, o Rhizopus. Essa figura aqui, ó, é uma fotografia tirada ao microscópio eletrônico, né, colorido artificialmente, mostrando aqui o fungo. Aqui nós temos um outro tipo de fungo, amanita, né, também que é um outro cogumelo tóxico, né. Então essa foi nossa aula sobre fungos. Até a próxima.